Mas será que pode? Ah, eu acho que pode. Pode sim. Se pode, pode. Pode, né? Então pode, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme qual a hora que você chegou nesse episódio aqui do Pode Né? Como é que vocês estão, meu povo? Fala comigo, Vini! Bom dia, meu povo. Ou boa tarde ou boa noite. Como é que vocês estão? Tudo certo? Eu tô ótima, graças a Deus, e eu espero que você também. Que Benção. saudade! Eu tô ótimo também. Vamos que vamos, né? Vamos Demora que um pouquinho, vamos. demora um cadinho, mas passa a semana. E aí chega o dia do nosso novo episódio. Exatamente. Dá uma expectativa, né? Esse negócio de expectativa, a gente Tá. fica nesse quentinho no coração, esperando chegar até aqui. Ah, isso é bom ou isso é ruim, hein, Vini? A expectativa sempre é boa. O que a gente faz com ela e o tamanho que a gente coloca ela é que às vezes pode gerar impacto pra gente. É, E aí, entendi. junto com isso, vem outros fatores, tipo, talvez venha uma ansiedade, venha um nervoso, e aí são outros pontos importantes da gente poder falar. Mas a gente pulou uma etapa, não pulou, não? Com certeza, eu ia dizer agora que a gente vai deixar nosso ouvinte na expectativa aqui para poder reforçar nossas redes sociais. Então, Nada bora lá. acontece por acaso. Então, vocês esperam um pouquinho que já já a gente começa a conversar sobre o nosso tema. Mas antes a gente precisa falar, que se vocês quiserem entrar em contato conosco, a gente tem alguns canais de comunicação, onde vocês podem estar ali toda semana conosco, não só na sexta-feira por aqui no Spotify e no YouTube. Então, nós temos o Instagram, que é @podné.podcast, o TikTok, @podné.podcast, o Spotify, podné.podcast, YouTube podné.podcast, e o e-mail. contato podné@gmail.com. Muito bem, muito bem. Bom, gente, a espera acabou. E eu espero que vocês não estejam criando tanta expectativa, porque a gente vai falar sobre expectativa. Aliás, não é nem criar, né, Vini? Criar, a gente cria de todo jeito. E o que a gente faz com ela depois é que está aí o X da questão. É o que precisa ser pensado, refletido, para a gente tentar chegar em um denominador comum que nos conforta, que faz bem em pensar nisso tudo, para a gente conseguir administrar tudo de uma forma mais tranquila e benéfica para todos. Exatamente. De acordo com os nossos estudos aqui, a expectativa, a palavra expectativa vem de expectare, do latim. Significa condição de alguém que tem esperança em algo que foi baseado em promessas ou visibilidade de se tornar realidade. Ou seja, a expectativa só existe na ausência da realidade, vem da espera ou do desejo que algo aconteça ou se realize. No final das contas, né, acho que nossos ouvintes vão concordar conosco, a expectativa é inerente ao ser humano, é um mecanismo normal da gente. A gente vai esperar alguma coisa em algum momento da vida. E onde é que está o erro, então, Vini? O que mais acontece e que gera desconforto para algumas pessoas não é nem a criação da expectativa, mas o tamanho da expectativa. Então, por exemplo, a gente conhece pessoas que são muito positivas, como a gente conhece pessoas que são muito negativas. E é engraçado como cada uma vê o mundo. Então, por Uhum, exemplo, as pessoas que tendem a ser positivas, elas veem o mundo de uma forma mais positiva, uma forma melhor. Então, todas as expectativas delas, com trabalhos, projetos, pessoas, com tudo que elas estão relacionadas, são mais boas, são positivas. Enquanto uhum, as outras pessoas que tendem a ser mais negativas, têm expectativas mais ruins quanto a tudo. uhum, E em ter as expectativas em si ainda não é um problema, porque todo mundo tem de forma automática. O problema é balizar a expectativa. Exemplo, se a pessoa cria uma expectativa de alguma coisa, ela precisa criar duas expectativas no mínimo: o melhor cenário e o pior cenário. uhum. Geralmente as pessoas criam um único cenário, ou criam um cenário muito positivo, endeusa ele,
E aí, quando ele não acontece, a pessoa se frustra e se revolta com as outras pessoas, ou ela cria um cenário terrível, que não acontece, só que ela já mudou com Deus e o mundo, porque ela criou um cenário terrível antes, e isso gera impacto para ela. Então, Sim. assim, um ponto muito importante é balizar. Exemplo, eu vou fazer uma prova no Detran, prática de carro. O que é o pior Uhum. cenário? Eu ser reprovado e ter que Tombar. pagar um outro reteste e pagar a aula. Esse Uhum. é o pior cenário. O pior que pode acontecer é esse. Você pode bater o carro, barará, pode, mas são outras variáveis que é bem rara de acontecer. No Uhum. geral, o que mais acontece é às vezes a pessoa fica nervosa, se perder, esquecer alguma coisa e não ser aprovada. Então, beleza. Se esse é o pior cenário, eu já estou ciente, eu preciso me preparar e preparar meu psicológico para esse cenário. Com Agora, qual é o certeza. melhor cenário? O melhor cenário é eu ser aprovado. Não tomar nenhum ponto, passar direto, acertar tudo. Beleza. Significa que eu vou reprovar o que eu vou passar? Não significa nada. Minha mente está criando os dois caminhos. Agora, como que eu pratiquei, como que eu treinei, como que eu estou, como é que é meu mental, tudo isso vai influenciar no meu resultado final. Então, a pessoa tem que estar preparada mentalmente, tipo, ter desenhado os dois caminhos e meio que vivenciado ele na mente, da parte ruim e da parte boa. Uhum. Porque se ela vivenciar só a parte ruim, vai afetar ela demais. E se ela vivenciar só a parte boa, vai afetar e gerar frustração para ela. Sim. Então, assim, a ideia de balancear isso um pouco, ela é muito importante para que a pessoa administre isso e consiga viver de uma forma mais tranquila, sem sofrer, sem jogar o peso demais nos outros, assumindo Exato. parte das suas responsabilidades, assumindo parte das consequências. Porque, tipo assim, nada é por acaso. E todos os problemas que a gente tem, tô dizendo todos, tá, pessoal? Deus não dá um fardo que você não consegue carregar. Então, se ele tá te dando esse problema, é pra te desenvolver, é pra te ensinar de alguma forma. Porra, mas Uhum. tá foda, tá difícil, tarará. Tá, mas a vida não é só assunto, tá difícil, não. Aí todo mundo tá. Mas algumas pessoas falam mais que outras. Mas é Uhum. difícil pra todo mundo esse jogo aí. Exatamente. Como ele passa a ser bom para um, para outro, ele não passa a ser bom para todos ao mesmo tempo. Por isso que quando a gente olha para o lado, parece que a grama do vizinho tá melhor. Porque Cada um às vezes tem, você. tem sua estrada de evolução, né? Assim, Cada um tem algo para aprender que é diferente. Por isso que a gente vive em sociedade. Desculpa te cortar aí, continua. vontade, que é isso? Não, pode continuar. O, Aqui é aquele o que bate-papo eu tranquilo. o que eu estava pensando lá de cá sobre expectativa, Vini, é que normalmente a gente baseia, né, a nossa satisfação ou insatisfação em coisas que a gente não tem controle, né? Uhum. Também, Que são também. as atitudes das outras pessoas, que são as condições externas, né? Coisas que a gente realmente não tem controle, porque tá, eu vou ser feliz se eu for promovida ali, ou se eu passar naquele teste numa prova, sei lá, no vestibular, né? Depende de Uhum. você? Depende, mas depende do desempenho de outras pessoas ali também. Não quer dizer que você vai ser ruim, que você não passou, que você é ruim, né? Mas outras pessoas atingiram ali um ponto que você não atingiu. Ou, às vezes a pessoa não te dá a resposta que você tava esperando, ou você não vivencia algo com aquela pessoa que você estava esperando, mas você não tem controle sobre as decisões dela, sobre a vida da outra pessoa, sobre os sentimentos da outra pessoa. Então, a gente pode esperar? Pode, deve, sonhar é necessário, mas coloca os pés no chão, né? E não baseia as atitudes da outra pessoa sobre a sua ótica, sobre a sua vivência, né? Ela é outra, ela é única também, assim como você. Então, vai com calma, né? Eu costumo dizer que expectativa é a mãe da merda, né? Eu vivo falando isso. E, na verdade, ela só é a mãe da merda porque a gente não sabe lidar com o que vem depois, né? Com o resultado daquilo que a gente espera.
Eu costumo falar isso porque eu gosto de ser surpreendida. Então, frustração ninguém gosta, né? Eu prefiro ser surpreendida, então eu busco não esperar tanto, ainda que eu tenha sonhos e que eu tenha esperança. Mas eu tento aí me prevenir de ficar imaginando, de ficar esperando demais dessas partes aí, desse cenário que eu não tenho controle total sobre o assunto. Na verdade, a gente não tem controle de nada, né? A gente Sim. tem que ir seguindo aí e se autorresponsabilizar mesmo, né? A gente tem nossa parcela de responsabilidade em tudo que acontece, em tudo que a gente vive, e já que é algo do mecanismo natural do ser humano, uma hora ou outra você vai criar expectativa sobre alguma coisa. Mas esteja num patamar consciente aí para não sofrer se aquela coisa não acontecer do jeito que você está esperando. Não, isso aí que você falou é perfeito. E assim, ó, olha o tanto que é engraçado. Cada um tem consciência da pessoa que é. Mesmo tendo consciência da pessoa que é, das pessoas que a gente gosta, das pessoas que a gente quer perto, a gente eventualmente, em um momento ou outro, não atende às expectativas de alguém. Com certeza. Eventualmente, mesmo a gente tentando ser perfeito, tentando fazer o melhor, tentando agradar sempre, eventualmente, uma vez ou outra, vai acontecer de não agradarmos. Aí a mesma pergunta eu faço. Quando a gente não agrada, a gente fica com aquele sentimento ruim, né? De pensar assim, poxa, a pessoa podia entender, podia me perdoar, podia repensar, tarará e tudo mais. Que isso é uma coisa que acontece quando a gente faz algo que a gente depois percebe que não estava certo. Até porque, às vezes, no momento que a gente fez, a gente não tinha a mesma intenção que depois que sabendo de todas as informações, a gente teve. Só que por que a gente não perdoa do mesmo jeito? Por que a gente não entende e não compreende do mesmo jeito? É, Então entende que às vezes a gente quer compreensão, mas às vezes a gente não quer dar a compreensão. é, exatamente. Então, assim, Exatamente. são pontos que a gente precisa entender. Por exemplo, eu errei com a minha amiga tinha que me entender, barará, barará, beleza, mas você errou com. Sua mãe errou com você ontem e você não entendeu. Uhum. Seu tio, seu pai, irmã, seu amigo, seu namorado, marido, esposa, não sei. Aconteceu tal coisa ontem e você tá brigado até hoje. É. Vai continuar mais uns dias, e aí? Por que o prazo para os outros tem que ser diferente do seu? Tenha lá, né? Faça com os outros aquilo que você gostaria que fizesse com você. E eu adicionaria, mas não espere que os outros façam aquilo que você gostaria que fizesse com você. Porque os outros são os outros. Sim. Até porque as vontades, medos, desejos e tudo dos outros são diferentes dos seus. Completamente. São únicos. Então, são pontos que fazem total sentido. Quando a gente para pensar neles, aí a gente reflete um pouquinho e começa a entender que a gente pode melhorar um pouco a nossa vida e a vida das pessoas que estão à nossa volta, só dando atenção a essas coisas. É o Sim, famoso, é o famoso capricho. é. É o famoso carinho ali no fazer aquele toque a mais, aquela sensibilidade a mais que faz diferença. Olhar direitinho todos os cenários, as situações, né? Olhar para si, para o próximo, com acolhimento, com empatia. Eu acredito que isso é fundamental, né? Para a gente seguir bem, de maneira saudável, emocionalmente saudável aí, no que a gente precisa viver na vida. Porque, igual você falou, Sim, né? A gente está aqui para um propósito, a gente precisa aprender alguma coisa. E vai que o seu aprendizado está aí, não se frustrar nas expectativas que você mesmo criou, né? sim. Eu tive uma líder no passado, ela me falou uma coisa uma vez, eu fiquei rindo demais depois que eu fui entender. Mas na hora é engraçado. Ela, ela era uma gestora nossa da empresa, aí na época eu era supervisor, que era subordinada a ela, e entrou uma outra supervisora. Só que essa supervisora ela era muito ruim com relacionamentos. Tipo, ela fazia o resultado da equipe dela, não era uma pessoa que clinicamente seria incompetente, né? Não era.
Só que ela era difícil de lidar. Sabe aquela pessoa que, se tem 15 pessoas na equipe, ela vai brigar com 14? O décimo Uhum. quinto ela briga com todo mundo. Ela era desse jeito. Muito difícil de lidar. Torada, pavio curto, grossa, parará, parará, parará. E aí, num dia, a gestora tinha acabado de ter um bate-papo com ela, né, um feedback que a gente fala. E aí, depois ela conversou comigo, que a gente era muito próximo, conversava bastante. Aí ela falou assim: Nossa, a fulana de tal é muito difícil. Ela é terrível. Por conta disso, daquilo, aquilo outro. Foi meio que um desabafo, sabe? E Uhum. aí, e aí depois ela falou assim: Mas eu preciso dela na minha equipe. Aí eu fiquei e falei: Uai, mas essa mulher é tão difícil. Por quê, né? Aí ela falou Uhum. assim: Porque ela vai me desenvolver minha equipe. Por quê? Porque aquela pessoa iria forçar ela a ser melhor, forçar ela a pensar diferente da metodologia de trabalho que ela já tinha, Uhum. tirando ela da zona de conforto, tirando o time dela da zona de conforto, administrando melhor o conflito, administrando melhor a organização da equipe e as outras coisas dos projetos que a gente tinha. Então, assim, olha que loucura e como é que a ótica pode mudar, só a pessoa mudando a forma de ver. Com certeza, com Então, assim, certeza. são situações que acabam ensinando a gente e preparando a gente, porque, tipo assim, a vida coloca, vou pôr o nome hipotético de Maria, tá? A vida coloca várias Maria na nossa vida. Ou vários João, vamos dar um exemplo, a quando fome. Porque Uhum. a gente está em constante evolução, está em constante desenvolvimento. E aí sempre vai ter alguém te testando, sempre vai ter alguém te desenvolvendo. Sempre. É amiga, é colega, é primo, é tia, é pai, é mãe, é filho, é marido, namorada, esposa. Sempre vai ter um ali, que te enfoca, que te testa, que... E aí você tem que cada vez parar, pensar e falar: como é que eu lido com isso? Como é que eu resolvo isso? Como é que eu administro isso? Exatamente. Exatamente, exatamente, Vini. Eu não tenho nem mais o que falar aqui, não. As minhas expectativas foram atingidas com sucesso. Isso. Ai, ai. Mas é isso mesmo, eu acredito que tem na oração do Pai Nosso, né? Que seja feita a sua vontade. Uhum, E eu não sei qual a crença dos nossos ouvintes aí, mas o universo conspira ao nosso favor sempre e está aí para nos atender diante dos nossos desejos, mais de acordo com o nosso merecimento e a nossa necessidade de evolução. Do lado de cá é por aí que eu acredito. Então, uhum, independentemente da expectativa que eu crie, como os acasos não existem, o que vai acontecer depois disso é porque eu preciso passar por aquilo. Então, é melhor não se frustrar, porque de fato a expectativa vai ser criada, hora ou outra vai ser criada. O segredo é uhum, estar consciente, né? Do que é uhum, realidade, do que é que você está fantasiando, do que é mais desejo, do que é a probabilidade real de algo acontecer. Porque, por exemplo, em relação à prova ali do Detran, né? Que você falou, existem dois cenários que são lógicos, óbvios, passar ou não passar. Agora, em termos de relacionamento, por exemplo, os cenários são N, né? As variáveis são variáveis. gigantescas. Sim. E ainda existe a questão emocional, de sentimento, de desejo e de fantasia que um ou outro pode criar em relação ao que se vive. E o segredo, na verdade, é tentar manter o pé no chão. Trabalha com o óbvio, trabalha com o que é dito, com o que é visto, com o que é vivido ali, para não fantasiar demais, né? Porque quanto mais alto você fantasia, talvez mais profunda é a frustração que você vivencia depois. Ter consciência dos seus atos, dos seus pensamentos e ser claro também, né? A gente pode Sim. colocar aqui no assunto a questão do diálogo.
em termos de relacionamento, não de fatos, né, de passar ou não passar numa prova, enfim, mas quando a sua expectativa está direcionada a uma pessoa, a uma situação envolvendo pessoas, seja claro com o que você está esperando, né? Trabalhe com isso, converse, fala, ó, estamos vivendo isso, eu estou achando que é isso, estou pensando nisso, nisso. Eu Uhum. estou viajando, ou eu tô aqui, é isso mesmo. Então, esteja consciente, saiba falar sobre o que você espera, porque isso também diminui as consequências negativas aí de uma expectativa não correspondida, não atingida. Com certeza. E você falou tudo agora nesse final. Ai, ai, Mas é muito essa vibe. O diálogo, né? O falar, o ouvir, tipo, trazer para outra pessoa o que você pensa, o que você espera, o que você sente, e buscar saber essas coisas da outra pessoa. O que ela planeja, quais são as vontades, porque às vezes os planos são diferentes, as vontades são diferentes, os sonhos são diferentes, e esses detalhes vão fazer diferença se não estiverem alinhados. com certeza. Com Mas total então, certeza. acho que já estamos chegando ao fim, né? Já estamos chegando ao fim, galerinha. Se vocês quiserem entrar em contato, trazer mais dúvidas, mais vivências, experiências, dores no coração, vai lá no nosso Instagram, @pod.podcast, clica no link da bio, entra no nosso formulário, responde tudo direitinho, manda sua sugestão, que a gente ama tratar de temas aqui, e vocês são os verdadeiros roteiristas desse podcast. A Ai, gente ai, faz com muito ai! prazer e vai ficar muito agradecido por vocês aparecerem lá, tá, galera? Com certeza, com certeza. Mas papo assim, cheio de reflexão, respeito e bom humor, pode, Vini? Mas é claro que pode. Pode demais, galerinha! Então, vambora? Vambora. Vambora, Tchau, gente. gente. Um Sexta-feira que vem beijo. a gente está de volta. Beijo, beijo. Tchau, beijo.